Esse é o Café com Sêmio de número 199 e o tema é uma, uma reflexão sobre o ensino médico. Ensino médico. Mais uma vez eu digo que eu não estou conseguindo marcar a hora do Café com Sêmio por questões de trabalho, minha agenda tá bem complicada, mas hoje eu resolvi fazer o Café com Sêmio de número 199, que é muito próximo ao Café com Sêmio de número 200, né? Apesar do intervalo entre 199 e 200 ser infinito. Não sei se já pararam para pensar nisso, né? Pode ser 199,99999. Então, ao mesmo tempo que eu estou muito próximo do Café com Sêmio de número 200, né, eu estou separado dele matematicamente por, né, uma quantidade infinita de números, né? Ainda que esse raciocínio seja filosófico, muito pouco preciso, eu não quero manter essa linha de pensamento para uma reflexão sobre educação, né? O que eu estava pensando, na verdade? O que um professor... Pedro, boa noite. Como que um professor deve cobrar de um aluno? É óbvio que existem diversas técnicas de como ensinar e cobrar o que é ensinado. Existe o feedback, existe, enfim, várias metodologias ativas, enfim. E não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar e refletir hoje é sobre uma coisa muito prática que eu tenho experimentado na minha vida como docente, né? O fato de eu trabalhar com aluno desde 2006, 2007, se contar o tempo de monitoria, desde 2003, né, que eu trabalho, se contar o tempo que eu entrei na faculdade, são 25 anos, né? E eu não tenho dúvida sobre o que eu vou falar agora, do que seria um modelo muito próximo do ideal. E aí eu falo modelo muito próximo do ideal, não como ideal pedagógico, mas como um ideal verdadeiro e prático para, de fato, você ensinar alguma coisa para um aluno, tá? Não estou querendo falar de como avaliar um aluno de forma tecnicamente perfeita, né? De forma tecnicamente, enfim, simétrica, que todos os alunos sejam expostos da mesma maneira ao conhecimento e avaliados da mesma maneira, que a prova seja justa em relação ao que é cobrado e o que é ensinado, não é isso. Mas como que um professor deve centralizar o esforço dele em ensinar, visto que o aluno ele vai pensar na prova, e isso é lícito, né? Isso é justo, né? Um aluno ele vai levar a graduação, enfim, em qualquer outro sistema de ensino, né, que tem uma prova, que para ele avançar de fase ele precisa passar na prova, colocando a prova no centro do processo de alguma maneira, né? Então essa história de estudar para a vida, né, você chegar para o aluno e falar, você tem que abrir o livro e estudar para a vida, não é justo, né? Assim, para um cara que está tendo um monte de disciplina, muitas vezes as disciplinas não conversam entre si, então você está dando aula de clínica numa quarta-feira de tarde, mas ele está preocupado com a prova sei lá, de farmaco, né, ou de psiquiatria, que vai ser ali no outro dia, né? No dia seguinte. Então, essa história de estudar para a vida, tem que se preocupar, a prova é uma consequência, não é muito adequado. Por outro lado, se você também fica fiel à metodologia, mas sem se preocupar com o ponto que eu vou falar agora, você também não atinge a principal deficiência de uma grande parte dos alunos, né? E qual é a principal deficiência de uma enorme parte dos alunos? É uma dificuldade em se expressar, tá? Usando a língua portuguesa. Esse eu não tenho a menor dúvida que é o maior problema na educação médica que eu enxergo hoje em dia, tá? É a dificuldade que o aluno tem de se expressar na língua portuguesa e de explicar o que ele está pensando. O aluno ele pode acertar todas as questões múltipla escolha, né? Todas as questões fechadas, marcar o X no lugar certo, mas de repente você pede para explicar e ele não consegue, tá? Muitas vezes também
Na verdade, o que está acontecendo é que com os celulares, com as redes sociais, com a escrita, né, em computador, sem o lápis e a caneta na mão, com as mensagens de texto que tem correção automática, com a inteligência artificial, isso tudo vai criando um déficit progressivo de palavras, de linguagem, de capacidade de construção de texto. E os alunos hoje, se vocês são alunos hoje, vocês estão vivendo de reservas, né, de linguagem. São reservas. Imagina assim, uma caixa d'água que ela está vazando, ela não está sendo enchida. Né, e ela foi enchida em algum momento da vida, nas gerações anteriores, né, enfim, de alguma maneira os seus pais não passaram por isso, então é provável que... E também vocês tiveram, as redes sociais e essa questão de inteligência artificial veio muito rápido de um tempo para cá. E vocês estão vivendo de reservas, né, das reservas mentais. E se isso não for trabalhado, eu não sei o que vai acontecer. Tá? Um bom comparativo a isso é a questão de quando os carros foram criados. Né? Então você imagina, numa época que as ruas tinha charrete, enfim, não tinha nenhum veículo motorizado, de repente cria-se os carros começam a entrar nas ruas e ninguém sabia o que fazer, não tinha lei, né? Não tinha regra, não tinha ali um código de trânsito, né? Não tinha ali uma segurança, então a mortalidade por acidente de carro era muito mais alta. Né? Só para vocês terem uma ideia, quando começaram a propor que se colocasse cinto de segurança e dispositivos dentro do carro de segurança, a maioria das empresas foi contra. Porque a questão era, como que eu vou vender um negócio que já tem lá um dispositivo de segurança? Porque o que eu estou dizendo é que esse negócio que eu estou vendendo é perigoso. Então eles não queriam colocar, porque achavam que não iam vender. Tá? Então, imagina, o carro foi criado, as pessoas começaram a andar sem código nenhum. De certa maneira, essas outras formas de usar a linguagem, inteligência artificial, internet, rede social, correção automática, tá aí, igual o carro no começo, né? Não tem um código para isso. Não que esse código deva ser algo, né, tipo uma censura, mas um código interno seu, né? Um tempo para isso. Hoje, eu não tenho dúvida que seria um ato revolucionário, o aluno ele ficar longe de uma rede social durante um tempo e passar a ler e escrever à mão, né? E tentar explicar, escrevendo em texto, o que está acontecendo com ele, como que num diário, né? Hoje eu estudei asma. A asma é uma doença inflamatória reversível de via aérea. Um paciente asmático se apresenta assim, assim, assado. Né? Isso seria um ato revolucionário. Né? Então, voltando ao ponto que eu falei lá no começo, né? Então, independente da metodologia, um professor ele tem que achar hoje, professor de medicina, uma maneira de introduzir vocabulário e de aumentar esse reservatório. Então, essa caixa d'água que está furada e está saindo, né, conteúdo linguístico, um professor tem que encher essa caixa. Então, esse é um ato da educação médica que precisa entrar no foco e entrar em pauta, né, de alguma maneira. Depende muito da qualidade dos professores, né? Depende muito da intenção e do interesse dos professores, depende muito do interesse dos gestores, né, também. Mas ensinar medicina hoje passa por introduzir vocabulário, introduzir linguagem técnica e língua portuguesa, figuras de linguagem, interpretação de texto. Assim, eu acho que é inevitável a gente fugir, é inevitável, na verdade, não caminhar em direção às provas escritas. Eu já faço bastante isso, né? Uma prova escrita. E eu te garanto que, ao ler uma prova escrita de um aluno, você conhece muito mais o aluno do que a partir de uma prova múltipla escolha. E será que a partir de uma prova escrita a gente não consegue individualizar, né, o ensino para esse aluno, né? Identificando pontos ali relacionados à linguagem que poderiam, com certeza, ajudar muito esse aluno no médio e longo prazo para ele se desenvolver e ir melhor nas provas, nos testes que ele fará, né, lá na frente, e entender melhor a vida dele, né, a vida médica,
a vida cotidiana, porque no final das contas, assim, a gente não pensa e coloca o pensamento em palavras. É o contrário. A gente adquire palavras, a gente domina as palavras e então pensa. Né? Não é assim, eu penso muito, eu só não consigo falar. Não. Você só vai conseguir pensar se você conseguir se expressar. Então, a reflexão que eu faço é essa. Né? Ou melhor, talvez o maior problema da educação médica hoje seja o fato dos alunos estarem perdendo o vocabulário e perdendo-se na língua pátria, na língua portuguesa. Isso que eu queria falar para vocês. Na comunidade de medicina intuitiva a gente tem uma metodologia. Oi, Gustavo, tudo bem? A gente tem uma metodologia chamada Flor do Lácio, que é justamente isso, né? Trazer algo da língua e discutir medicina em cima de palavras novas, de textos novos, de elaborações literárias novas, antigas, né? Mais clássicas. Então eu queria que vocês pensassem nisso, né? Que seria revolucionário mesmo. Seria um ato de rebeldia, estudar a língua portuguesa e se dedicar à língua portuguesa, né? Dentro da graduação de medicina. Beleza? Ok, isso é o que eu encontrei.